Buscar justiça. O problema é que buscar justiça nesse país é difícil. E mais, como não tem punição, as coisas vão ficando cada vez mais graves. Me dá a imagem do local? Imagina esse bar aí, um policial civil vai chegando, ele percebe que está tendo um assalto. Ele corre atrás dos bandidos. O que acontece? De repente, há uma troca de tiros. 3 homens, ele é atingido. O policial cai, os bandidos podem. 2 caras que estavam ali, vendo o policial morrendo, foram lá e roubaram as armas do policial. Pode, põe na cidade. A câmera de uma das casas vizinhas mostrou os últimos segundos de vida do policial civil Lourival da Silva Abreu. Ele é este que aparece a pé, quase chegando em casa, que fica na mesma rua. Mas no meio do caminho, ele percebeu que um bar estava sendo assaltado por 3 homens que chegaram em 2 motos. Lourival deu voz de prisão, mas os bandidos reagiram e começou a troca de tiros. Um dos disparos atingiu o policial que foi socorrido, mas morreu no pronto-socorro do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Os 3 bandidos fugiram de moto e ainda não foram identificados. O crime foi na rua Ângelo Herculano Teixeira da Silva, no Parque Santo Antônio, também na Zona Sul. De acordo com a polícia, depois que os bandidos fugiram, um rapaz que passava aqui pela rua se aproximou de onde o policial estava caído, pegou a arma dele e levou para casa. Na sequência, um amigo dele passou na casa, pegou a pistola e saiu andando pela rua. Policiais militares que faziam um patrulhamento aqui pela área viram esse rapaz armado e resolveram fazer uma abordagem. Ele então confessou como tinha conseguido a pistola e os 2 acabaram presos. Os 2 foram levados para a delegacia. Um deles já tinha antecedentes criminais. Durante a madrugada, a movimentação de policiais foi intensa no local do crime. Os investigadores conseguiram pelo menos mais uma imagem de circuito de segurança que não foi divulgada. Lourival trabalhava como agente no Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil. Põe a imagem dos 2 para mim, por favor. Rosi e Luiz Sérgio. Eles se conhecem no trabalho. Ela tem os filhos criados, ele também, e os 2 se apaixonam. Naquele dia, ela entra num ônibus para ir trabalhar. Ele também entra e senta. Começa ali uma discussão. Começa ali o ponto final na vida de um dos 2. Um ponto final que eu conto já já. Olha a imagem que acaba de me chegar. Me dá a imagem, por favor. Você está vendo, são 3 assaltantes e eles vão pegar. No carro tem uma senhora. Eles vão retirar a senhora. Começou, ó, repara, voltaram, ó. Eles vão pegar, a senhora tem 70 anos de idade. Olha lá como é que eles fazem. Eles começam a espancar a senhora no chão. Repara. E aí, ó, a senhora fica lá no chão, eles vão roubar o carro. Mas eles acabaram presos. Põe no cidade. Tudo foi gravado por uma câmera de segurança. A aposentada chega pouco depois das 4 horas da tarde dirigindo o carro. Ela estaciona em frente a uma loja. 1 minuto depois, os assaltantes passam e um deles se aproxima para ver de perto quem está dentro do veículo. Eles vão até a esquina e depois de alguns segundos aparecem. Assim que a aposentada abre o carro, eles aceleram o passo em direção a ela e rapidamente puxam a mulher pelo braço e a jogam no chão. A aposentada cai, levanta para pegar a bolsa. Ainda tenta falar com os bandidos. Gritou, ficou muito nervosa, machucada, né? Veja aqui nas imagens, um homem aparece de moto na esquina. Foi ele que seguiu os criminosos e avisou a polícia. Exatamente neste cruzamento, a cerca de 1 quilômetro do local do roubo, a polícia militar parou o carro onde estavam os criminosos. Eles conseguiram descer e tentaram fugir a pé, mas foram perseguidos pelos policiais e acabaram presos. A aposentada está com tanto medo que até agora não conseguiu tirar o carro da garagem. Não dormi essa noite. Com toda a razão. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo um excelente fim de semana, fique com Deus. Amanhã tem Cidade Alerta Especial com o nosso Menino de Ouro. E eu e você, claro, nos encontramos segunda-feira, porque eu e você sempre juntos. Boa noite.
E nós? Como eu contava, Rosi e Luiz. Rosi e Luiz Sérgio. Eles se conhecem no trabalho. Ele é motorista de ônibus e ela cobradora. Eles têm os filhos criados, ela tem os filhos criados. E ela buscava um namorado que fosse um cara legal, da hora. E aí, tudo começa muito bem. Tem uma carreira de sapé-quiaiá que é uma beleza. Beleza. O problema é que ele, aquele homem que era tranquilo, de repente depois, ali lá para o sexto mês de namoro, ele começa a revelar uma personalidade doentia. E o que eu chamo de personalidade doentia? Ele passou a ter tanto ciúme da moça que ele acabou querendo controlar a vida dela. Controlar a vida de Rosi. E ela, já tinha 44 anos, não aguentava mais, ele partiu para a violência. Ela foi lá e terminou. Termina o namoro e Luiz Sérgio começa a persegui-la. Naquele dia, ela entrou num ônibus para ir para o ponto final e pegar um ônibus que iria trabalhar. Ele parecia não, seguramente ele estava esperando. No ponto seguinte ele entra. O ônibus vazio, ele se senta ao lado da moça. Os dois começam a discutir. Dali a pouco ele sai do ônibus. Quando ele sai do ônibus, Rosi já está morta. Põe no Cidade. Eu estou sentindo hoje. Minha primeira filha. A revolta é de um pai que perdeu a filha do jeito mais duro. Maria Rizomar, a Rose, foi assassinada. Pouco antes de matar a ex, Luiz Sérgio tentou reatar. Não dá mais, tá? Não dá. Por quê, meu? O que eu fiz? Você não fez nada, Luiz, você não fez nada. Só que eu não confio mais em você. Ô, Luiz, você chega perto de mim, eu fico apavorada. Mande perdão, Luiz. Rose desliga o telefone na cara de Luiz. Escuta. Os dois se conheceram no trabalho. Na época, ela era cobradora e ele, motorista. Luiz Sérgio escondeu quem era no começo. No começo ele se demonstrava ser uma pessoa boa, né? Mas como todos dizem, né? A aparência engana. De repente ele se transformou, começou a ter ciúmes demais dela e quando ela foi descobrindo a verdadeira face dele. Com os filhos grandes, Rose queria alguém para dividir a rotina, mas a alegria não durou. Só que ela não falava. Ela se tornou uma pessoa triste, se fechou, falava com ninguém. Os telefonemas não paravam depois que o motorista levou fora. Quero que você cuide de sua vida, eu não vou voltar mais pra você, não vou me encontrar mais com você. O ciúme de Luiz era tão doentio que ele alugou uma casa perto da de Rose. Ficava ali do outro lado da rua, depois daquele muro verde. De lá, ele observava o passo a passo da própria mulher. Até o dia em que a convenceu, porque queria a mais, queria morar com Rose, bem aqui. E um dia, no meio da semana, ele a convenceu. Passou com mala e tudo por este portão, dia em que ela acreditou que ele poderia ser o homem da vida dela. Rose estava errada. A partir daquele momento, a relação se transformou ainda mais, porque Luiz não deixava a própria mulher em paz. As brigas começaram a ficar cada vez mais intensas. Coisas chegaram a ser jogadas pela janela. Os familiares vieram para cá 2 dias depois da separação. Quando Rose não aguentou mais e expulsou o motorista daqui, ele decidiu voltar. E quando voltou, essas pessoas estavam aqui. A irmã dela, a filha e o genro presenciaram o homem chegar furioso a este local. Como o portão estava trancado,
Ele passava a lâmina de uma faca bem aqui para apavorar a própria mulher. Naquele instante, Rose queria sair para conversar, mas os familiares impediram. Luiz estava descontrolado e dizia que iria matá-la. Sem o portão ser aberto, ele desistiu. Deu meia volta e seguiu para a casa que continuava alugada por ele. Mas avisou, no meio da rua, que iria voltar para matá-la. Rose chegou a ser sequestrada por ele, diz a família. Ele quebrou a maçaneta da porta para não descer. Aí ela colocou ela dentro do carro e levou ela para a Anchieta, depois do pedágio. Chegou lá, falava que ia jogar o carro na ribanceira, que ia ser como se fosse um acidente. Ia morrer os dois e ninguém ia saber que... Depois disso, a fiscal de ônibus registrou o boletim de ocorrência, mas nada foi feito. Está virando moda, não tem lei, ninguém tem medo mais de tirar a vida de ninguém. Rose passou a sair de casa acompanhada do filho. Evitava passear sozinha, ir ao trabalho e mantinha sempre a casa cheia. Até aquele domingo que a irmã presenciou. Ele estava com a faca, ele bateu bem forte no portão. Ele falava o quê? E ele chamava ela, vem cá, vem cá, vem cá, e ela, eu não vou. Ele visivelmente irritado. Irritado. A gente viu que ele já queria fazer alguma coisa com ela. E vocês não deixaram ela sair? Não, não deixamos ela sair. E ele gritando no portão? Gritando no portão já com a faca na mão. Isso aconteceu quanto tempo antes do assassinato? 2 dias. Veio a segunda e a terça. Sem avisar ninguém, passa pelo portão. Rose saiu de casa à 1h30 da tarde. Caminhou menos de 30 segundos e já passou em frente a esta base da Polícia Militar. O ex-namorado, que já estava com tudo planejado, sabia disso e não entrou em ação naquele momento. Foi no instante em que Rose chegou a este ponto de ônibus, subiu em um deles logo em seguida e foi direto para o trabalho. O que ela não imaginava é que apenas 2 pontos adiante, Luiz subiria no mesmo ônibus. Queria agir longe dos olhos da polícia. Como Rose imaginaria que Luiz estava armado? A conversa não ficou branda o tempo todo e no mesmo lugar em que tudo começou, o amor foi destruído pelo ódio. E ela não falava tudo porque ela tinha medo de acontecer alguma coisa comigo e com ele. O ônibus estava lotado quando o crime aconteceu. Segundo a polícia, cerca de 30 pessoas presenciaram o assassinato. No meio da discussão, Luiz, que estava sentado ao lado de Rose, sacou a faca que estava na cintura e a atacou. Enquanto a mulher agonizava no chão do ônibus, o motorista não percebeu e acelerou. Depois de passar por aquele semáforo, a gritaria começou dentro do mesmo ônibus. Ele foi obrigado a parar em frente àquela praça, porque Luiz o ameaçava com a faca. E na sequência, o assassino desapareceu. Ela é uma pessoa maravilhosa, doce, querida, ajudar todo mundo. Dá porque ela não contou pra gente. Podia ter falado, né? Pensava a gente ia ter evitado isso. O assassino de Rose nunca foi preso. Se desse na minha mão, eu sabia o que fazer com ele. E este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. E olhem, a gente sempre mostra aqui e prende. Essa semana nós não conseguimos prender um ainda. Vamos ver se até o fim do programa a gente consegue. Toda semana são 2, 3. Essa semana, curiosamente, nós não conseguimos prender um. Mas tá bom, mas quem sabe você estreia a série dessa semana. Vai que dê. Diego e Augusto. São 2 amigos. Trabalham na mesma firma, na mesma central. São mototaxistas. Eles pilotam, só que Augusto, que é esse aqui, também anota os serviços
E ele distribui para os colegas, tal, vai lá, Percival, vai buscar em tal lugar, vai lá, Percival. E o Percival só na moleza. Até que um dia os dois brigam. Por quê? Porque o Diego acusa o Augusto de pegar o serviço e não dar serviço para ele. Começa uma conversa assim, o Diego sai entre os colegas e diz o seguinte: isso aqui não vai acabar bem. Eu ainda uma hora eu dou um tiro nesse moleque. Bom, tá lá a salinha da empresa de mototáxi. No dia seguinte os dois começam a discutir. Um funcionário abre a porta, quando vê aquele sururu na casa de Noca, o cara sai de fininho. E não é que o Diego cumpre a promessa apertando 3 vezes a arma, põe no Cidade. As câmeras instaladas dentro da central de mototáxi mostram o crime. A vítima, que usa blusa vermelha, entra na recepção e é seguida pelo assassino, que veste blusa clara. Um funcionário abre a porta, mas percebe a briga e volta para a sala. A vítima tira o capacete durante a discussão e é empurrada. Em seguida, o homem que matou o próprio colega de trabalho atira 3 vezes e foge. A vítima é Augusto Silva Cândido, de 24 anos. O assassino, Diego Emanuel Batista, de 29. Os dois trabalhavam juntos em uma central de mototáxi. Era por volta de 6 da manhã quando Augusto chegou para trabalhar aqui na central de mototáxi. A gente observa que é um pátio com vários comércios e a central fica bem aqui nesse espaço. Quando Augusto chegou, o Diego já estava por aqui. E aí então os dois se dirigiram até aquela porta onde tem uma recepção e foi lá que o Augusto acabou morto com os 3 tiros. Testemunhas contaram à polícia que na data anterior ao crime, o Augusto, que também era responsável por algumas chamadas, passou uma corrida de mototáxi na frente do Diego. Ele não teria gostado e foi tirar satisfação. Aqui na central de mototáxi, ninguém fala sobre o assunto, mas funcionários confidenciaram que jamais imaginavam que essa história tivesse um desfecho trágico. Isso porque tanto Augusto quanto o Diego eram considerados pessoas tranquilas. Nunca tinham demonstrado sinais de violência, participaram inclusive de uma confraternização. Homem, Diego, você pode ser a nossa possibilidade de prisão também. E esse é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. 2 de carreirinha, não é possível que não prenda um. E se tem Cidade Alerta, tem Alerta Cidade. Assaltante de ônibus é preso minutos depois do roubo em Belém. Ele diz que não lembra de nada porque estava embriagado. Apesar disso, testemunhas confirmam a participação do homem, que foi detido por tentativa de assalto. De Belém, Clotilde Dantas. Farmácia é assaltada em Valparaíso, região do entorno do Distrito Federal. Toda a ação dos bandidos foi registrada pelas câmeras de segurança. Os homens renderam os funcionários ainda na porta do estabelecimento. A ousadia foi tanta que os bandidos fecharam até as portas da loja para pegar tudo o que queriam. Eles levaram todo o dinheiro do caixa, além de remédios e artigos de perfumaria em sacos plásticos. De Brasília, Paula Lobão. A Justiça do Rio manteve a condenação de Fernandinho Beiramar, um dos traficantes mais perigosos do país. Está valendo a sentença de 120 anos de prisão pelo assassinato de 4 detentos. Luiz Fernando da Costa foi acusado de participar da morte dos rivais durante uma rebelião em 2002 no Presídio de Segurança Máxima de Bangu 1, do Rio de Janeiro. Leonardo Lara. Um motorista atropelou e matou um motoqueiro enquanto fugia da polícia na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a PM, o rapaz tinha acabado de furtar um carro. Durante a perseguição, o suspeito perdeu a direção do veículo e bateu na moto. O motorista também se machucou no acidente e foi encaminhado para o hospital. De Belo Horizonte, Álvaro Zanotti.
O limite da ousadia. Traficantes pegam uma picareta, arrebentam a porta de um comércio e deixam um bilhete pro dono. Ou você se muda pro ponto de tráfico ficar tranquilo, ou a gente te mata. Marcelo Rezende, do Cidade Alerta. Um bilhete ameaçador. Quando o senhor leu essa carta, do jeito que ele escreveu aí, o senhor se sentiu ameaçado? Sim, porque eu sou comerciante. Várias vezes peguei ele vendendo droga aqui na minha porta. E a gente tenta tirar ele daqui. Segundo este comerciante, o papel com as frases de ameaça foi deixado por este rapaz de boné vermelho, que aparece em um vídeo musical publicado na internet. Uma das vítimas foi Gilvan. Ele conta que levou um chute do rapaz. Estava por aqui e eu vi ele chegando, se aproximando. Começou a discutir com as meninas aqui da outra ótica vizinha e a pendurar na grade, no banner que tem o aviso delas, né? Eu pedi para ele que não fizesse isso porque parece que ia quebrar. Quando eu fiz isso, de repente ele veio para cima de mim e me deu um chute. Essas são as imagens que comprovam a ação do rapaz. Ele chega com uma picareta na mão, bate na porta de ferro, usando um instrumento típico da construção civil, mas que na mão dele vira uma arma. Ele parece estar tentando arrombar a porta. Sai e volta algum tempo depois em uma bicicleta. Fica rondando na frente da loja e, antes de ir embora, deixa cair as cartas de baralho no chão. O comerciante acredita que o jeito violento do rapaz é causado pelo uso de drogas. Além de ter chamado a polícia várias vezes, fez boletim de ocorrência. A gente se sente à mercê de um cara desse, né? E não tem o que fazer, porque quando procura a polícia fala, não posso fazer nada. Ou vem 2, 3 horas depois, a partir do momento que ele já se mandou, não tem mais o que fazer. Exatamente. Deixa eu dizer uma coisa. A gente fala muito da lei, mas teve um avanço nos últimos anos numa questão. E qual é a questão? Hoje, antigamente, você só podia julgar um homicídio, né, uma tentativa de homicídio, se o réu estivesse preso e no tribunal. Hoje não. Hoje pode ser julgado ao que se chama revelia. O cara pode estar foragido, a audiência é normal e o júri decide se o sujeito vai ser condenado ou não e o juiz pimba, sapeca a pena. Por que eu estou falando isso? Porque se aqui acaba de ser condenado, a 9 anos de cadeia ele está foragido. E por que ele foi condenado aí? Todo lutador. Ele aqui na Avenida Paulista, né, a área financeira da cidade de São Paulo, ele, por uma questão de homofobia, né, em novembro de 2010 ele atacou, vinham 3 rapazes, ele atacou os rapazes com lâmpadas, essas lâmpadas fosforescentes, sentou a lâmpada no rapaz, o rapaz depois chutou o rapaz e ele está foragido desde esse tempo. Agora a justiça o colocou, mesmo foragido, no banco dos réus e meteu-lhe exatamente 9 anos de cadeia. Põe a imagem para mim, por favor. Olha aqui, ó. É nessa hora, olha lá, ó. Olha lá, ele chega lá com a lâmpada e dá no rosto do rapaz. Olha lá. Ele vai batendo com a lâmpada, o rapaz tenta reagir, ele dá na cabeça do rapaz, o rapaz vai cair e ele aí faz o serviço. Ele continua foragido, os 3 iam caminhando normalmente, nem mexeram com ele. Agora ele é condenado. Põe no Cidade. A audiência durou 2 dias e terminou com a condenação de Jonathan Lawton Domingues, de 24 anos, por participar de uma agressão na Avenida Paulista. O ataque foi registrado pela câmera de segurança de um prédio. Eram 6h30 da manhã. No meio do grupo, um rapaz carrega 2 bastões de lâmpada fluorescente.
No sentido contrário, 3 garotos conversam tranquilamente enquanto caminham. Eles voltavam de uma festa. No momento em que eles se cruzam, o jovem, com as lâmpadas nas mãos, vai para cima dos 3 rapazes e quebra o bastão na cabeça de um deles. O jovem é atingido perto dos olhos e leva a mão ao ferimento. O agressor recua e joga a lâmpada quebrada no chão. A vítima não esboça qualquer reação. Mesmo assim, é atacada pela segunda vez com a outra lâmpada. O rapaz tenta ir para cima do agressor e recebe outro golpe. A vítima é Luiz Alberto Betônio. O ato mais violento e decisivo para a condenação aconteceu fora do alcance das câmeras de segurança. O jovem foi imobilizado por um dos agressores e recebeu chutes e socos do resto do grupo. A briga só terminou quando o segurança de um dos prédios aqui da avenida tentou socorrê-lo. O vigilante que o ajudou disse que questionou os agressores sobre o motivo do ataque: homofobia. Os 2 amigos de Luiz se diziam homossexuais. Quem me perguntou fui eu. Por que você fez isso com o rapaz? Aí ele falou que ele é... no português, claro. Literalmente falou isso? É, foi de graça. Literalmente foi de graça. O homem também contou que ficou impressionado com a crueldade do grupo. Na hora não tive muito o que fazer, né? Eu só pensava em tentar salvar o menino. Na minha opinião, que o rapaz poderia ter morrido. Jonathan foi condenado a 9 anos de prisão por tentativa de homicídio. O advogado da vítima considera que o caso precisa ser visto como referência contra este tipo de violência. É uma demonstração evidente de que nos dias de hoje, estes crimes praticados com a intolerância não são mais admitidos. E deixa eu dizer uma coisa, a primeira imagem que você vê na reportagem, ele saindo, né, porque eu tinha dito que ele está foragido, aquela é uma imagem de arquivo, é uma imagem de época quando ele foi preso, senão a gente fica confuso, acabou de dizer que ele estava foragido, está ele ali, não, aquela é uma imagem da época colocada ali, mas ele não estava na audiência em que foi condenado a 9 anos de cadeia e agora ele tem uma prisão e todo mundo vai sair caçando. Tá na cara. Põe a imagem para mim. A imagem que você está vendo é um assalto, tem um homem no chão, é um advogado que ali está. 2 assaltantes levaram a moto do moço. Põe no Cidade. A vítima parece caída minutos depois do assalto. A cena foi gravada por um motorista que parou para ajudar no socorro. A ambulância ainda não havia chegado. O advogado, de 41 anos, aparece já sem o capacete. Ele foi atingido por 4 disparos. Era início da manhã. A vítima seguia de moto para o trabalho por essa via importante da zona norte do Rio de Janeiro. Aqui nesse ponto, os bandidos que também estavam de moto ficaram lado a lado com o advogado. O homem que estava na garupa sacou a arma e anunciou o assalto. Ainda não se sabe se o advogado esboçou alguma reação, se tentou fugir correndo. O certo é que o bandido disparou pelo menos 4 vezes. Já com a vítima caída aqui, o ladrão pegou a moto e fugiu naquela direção. O segundo bandido foi atrás na outra moto. A dupla acessou este túnel, que tem 720 metros de extensão, um local onde muitos motoristas preferem evitar por causa da violência. E a escuridão é o principal receio dos motoristas que utilizam o túnel Noel Rosa. Olha só a situação do túnel nessa manhã, praticamente apenas as luzes dos carros, o que aumenta a sensação de insegurança. Só que os bandidos não foram muito longe. O sistema de alarme bloqueou o motor e os ladrões tiveram que abandonar a moto no meio da rua, alguns metros à frente. A vítima está internada no Hospital Salgado Filho no Meier, onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde de Joandro de Deus é considerado grave. A suspeita é que os criminosos tenham fugido para o Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Durante a madrugada, nossa equipe não encontrou nenhum reforço no policiamento. Só se encontrasse reforço no policiamento era milagre. Tinha que fazer outra novela, porque é essa novela do milagre. Deixa eu dizer uma coisa. Vê se eu estou errado no meu raciocínio. Um país como o nosso, onde nós temos corruptos e corruptores, ladrões,
ocupando cargos públicos, né? Num país como o nosso, onde o dinheiro público que sai dos nossos impostos é colocado na mão de quadrilhas que se apoderam do poder e começam a dividir o dinheiro, como é o caso da Petrobras, que é o caso mais notório, seguramente deve ser o maior escândalo da história, não é? Nesse país, essa moça que está aí, ó, pode deixar ela paradinha. Essa moça que está aí com um pedaço de pau na mão, ela foi presa. Ela foi presa e só saiu da cadeia pagando uma fiança de R$600. Num país onde um acusa o outro de ladrão, um diz que o outro dá pedalada, o outro tem conta na Suíça, aí aparecem 4, o outro está na Lava Jato, essa senhora que tem um pedaço de pau na mão é uma mãe. Mãe, ela vai num posto de saúde para conseguir, né, para ir vacinar o filho recém-nascido. Vacina contra a tuberculose, o filho tem 18 dias de vida. Chega lá, não tem vacina, ninguém a atende. E ela se desespera, porque ali está uma criança com 18 dias que tem que tomar a vacina que o Estado é obrigado a dar. Ela se desespera, quebra lá vidro, não sei o quê, é levada para a delegacia. E aí teve que pagar R$600 de fiança. E por que eu engasguei no fiança? Porque me dá uma indignação que é inacreditável. E por que me dá uma indignação? Vou explicar, porque isso aqui é um país que um monte de gente que tem poder nesse país devia estar, era na cadeia, algemado para sempre. E isso aconteceu no Distrito Federal, onde nós temos boa parte dessa gente que eu falei de corruptos e corruptores. Olha o que a mãe faz. Põe primeiro as imagens. Solta. Olha lá. Ela vai. O segurança, segurança sempre tem. Ela pegou um pedaço de pau na tentativa de entrar. Você vai fazer alguma coisa com isso? Não vai fazer nada, ele não vai fazer nada. Repara, a criança está lá. A pergunta é, ok que ela não podia quebrar, mas um delegado pegar a moça, fazer obrigar R$600, sentava com ela, conversava e tinha que chamar o secretário de saúde e prender o sujeito. Tinha que chamar, se for prefeito, se o responsável for governador, intimar para saber como é que tem dinheiro para os ladrões roubarem e não tem dinheiro para atender essa senhora. Põe no Cidade. Uma mãe em desespero. Me solta! Ou você vai fazer alguma coisa com isso? Não vai fazer nada, ele não vai fazer nada. Chama a polícia, chama a polícia. Chama a polícia, chama o governo, chama o sindicato de vocês. Ela está armada com um pedaço de pau. Furiosa, faz ameaças e quebra os vidros da janela. Me solta! Não faz Me isso! solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Eu não tô acreditando. Então eu não posso, Denise! Tudo aconteceu no posto de saúde número 4 de Samambaia. A polícia chega e fala em prisão. Não vai me levar preso, não. Eu expliquei pra você. Eu não vou levar preso. Porque se levar preso, não sei qual que é de greve. Porque se levar preso, eles acreditam em nós. Não, mas você... Não, senhor, vai levar preso, leva todo mundo aí, ó. Leva eles presos. Porque não leva eles presos. Aí você quebrou os vidros. Eu tô quebrando, praticamente quer eu. Ela não para. Diz que até vai presa, mas só depois de vacinar o filho. Meu filho pode pegar minha cama aqui 18 dias. Era pra ele ter vacinado assim que eu tive, no outro dia. Daqui 18 dias que eu corro atrás, entendeu? Eu quero meu filho vacinado. Mas aqui não tem vacina, né? Tem!
Tem. Saúde nenhuma. Olha, tá tudo no hospital de Samambaia. Tá tudo no hospital de Samambaia. Quem custa ele ligar lá e pedir pro técnico que me vacinar o meu filho? Quem que custa? A recepcionista aparece e orienta a mãe. Mas não tem nenhum servidor que vacina aqui hoje. O BCG não é qualquer um que vacina, entendeu? Mas não, ela está desesperada porque já faz 18 dias que está indo de lugar em lugar. Tem como vacinar. Depois de toda a confusão, dessa crise de fúria, a Irismar, a mãe, acabou indo para a delegacia e só foi liberada depois de pagar uma fiança de R$600. Aí sim, ela conseguiu a BCG para vacinar o filho num posto de saúde. Hoje a gente veio aqui conhecer a Irismar, ver como é que está a família depois de tudo aquilo. E eu já vejo que ela está com o Arthur no colo. Você é o pai? Isso, sou o Adriano. Adriano, prazer. Irismar. Olha o Arthur, que coisa fofa. Hoje ele está com 19 dias, porque tudo aconteceu ontem, ele estava com 18 dias ainda. Da maternidade, você começou a sua saga atrás dessa vacina, Irismar? Porque desde o nascimento dele, né, desde o dia 5 de outubro, que eu fui correr atrás dessa BCG e não consegui atendimento em nenhum posto de saúde em Samambaia. Corri em todos, o primeiro, o segundo, o terceiro posto, não consegui atendimento. Até então que eu fui no posto de saúde mais próximo da minha casa, eles me informaram que o centro de saúde número 4, lá da Samambaia Sul, iria me atender, porque lá era o único lugar que estaria tendo atendimento para o meu filho. Essa história acabou do jeito que aconteceu, você tendo ali um ataque de fúria, não é, dentro de um hospital. Você se arrepende, tem vergonha? Qual é o teu sentimento depois de tudo aquilo? Jamais teria vergonha de defender a saúde do meu filho. Jamais na minha vida. Se fosse para me fazer, eu faria de novo, só que com mais cautela, né? Pelo fato de eu ter destruído um órgão público. Mas eu faria de novo. 8 horas depois, após a mãe ter sido liberada da polícia, Arthur foi finalmente vacinado. E o pai, aliviado, faz um desabafo. Daí aqui, levou 10 segundos a vacina, foi coisa rápida. Então, eu acho que não haveria necessidade disso, né? De precisar de fazer aquilo tudo para poder, 10 segundos, só dar uma vacina numa coisa pequena e inocente dessa. E aí? E aí, abre meu áudio. E aí? Corta aqui para mim. E aí, deixa eu perguntar. Primeiro, tinha a vacina. Não quiseram dar. Tanto é que a vacina apareceu. Segundo, 8 horas o delegado segurou a moça. 8 horas na delegacia. E a obrigou a pagar R$600 para soltar. Mas não teve coragem de chamar o secretário de saúde, intimar o administrador do centro aí de saúde, porque, na verdade, é isso que tem que ser feito. Agora, isso não passa de uma opinião, é uma absoluta falta de bom senso de quem cuidou do caso dessa senhora na delegacia. Porque está na cara que é uma mãe desesperada, indo há dias procurar uma vacina que existia e um empurrando para o outro. Quer dizer, é bem a cara, né? É bem a cara do que acontece com a gente, né? É só pensar agora. Abrem um rombo gigantesco nas contas do governo e quem tem que pagar imposto é a gente e ainda querem vir com CPMF. Mas a CPMF não é uma contribuição originalmente pensada para a saúde? Então nós vamos pagar CPMF para cobrir o rombo do desatino do governo. Quer dizer, não tem sentido, né? E é tudo aqui, ó. Quer ver? Bota aqui, troca, Edu. Esse rapazinho aqui, 15 anos. Sabe o que é você? Ele perdeu o olho esquerdo. Vou mostrar a imagem. Põe as imagens para mim, por favor. Olha só, sabe o que é isso? São policiais militares. Eles estão entrando para acabar com o baile funk. Eles carregam armas com tiro de borracha, com bala de borracha. Resumo, essa é a imagem feita por um morador. Os policiais foram dispersar, né? Foram dispersar o baile funk e sapecaram o tiro. No que sapecaram o tiro, pegou no olho do garoto de 15 anos. Que tal? Põe no Cidade.
14 segundos de imagem. O vídeo é curto, mas dá para ver exatamente o momento do tiro. Um único disparo da rua para dentro da casa do jovem. O suficiente para deixar o adolescente assim, de cama, sem a visão do olho esquerdo, por causa da bala de borracha que destruiu o globo ocular e quebrou os ossos do rosto. O jovem está cego de um olho. A polícia militar estava no Jardim Elisa Maria, zona norte de São Paulo. Havia um baile funk na região e a PM dispersava os jovens. Bem aqui, nesta calçada, começou a confusão. Segundo moradores, um policial estava batendo numa mulher com um pedaço de madeira. Da janela, a dona desta casa conta que viu a agressão e pediu que o PM parasse. O policial então teria vindo com a madeira em direção à janela. A mulher conseguiu fechar e o policial acabou batendo na janela. As marcas ficaram visíveis. Só que o filho dela estava numa festa de criança no andar de cima da casa. E do alto, achou que a mãe fosse apanhar do PM. Ele correu até a varanda e gritou para o policial que estava na rua. Eu falei para ele parar, que ele bateu na janela de casa. Aí eu achei que tinha acertado minha mãe. Aí eu gritei para ele parar. Segundo o jovem, o tiro de borracha foi depois que ele se recusou a sair da varanda. Ele respondeu para me sair daí. Aí eu não saí. Aí o outro policial me deu um tiro. Além do irmão do jovem que estava ao lado dele, esta vizinha também viu o momento exato do tiro. Ela estava em casa, ouviu os gritos da agressão e foi para a janela. Veio o disparo. Tinha em torno de 6 policiais, né? Um mirou e atirou e acertou o olho do rapaz. Aí em seguida veio outro e jogou a bomba. Depois do tiro, a família afirma que outro policial ainda jogou uma lata de gás de pimenta dentro da casa, como mostram as fotos. O adolescente disse que na hora não percebeu que estava ferido. Só depois sentiu dor e viu o sangue. A família revela que só conseguiu socorrer o jovem depois que a fumaça diminuiu e que a polícia se recusou a ajudar. Acenou para que eles parassem, para socorrer, eles passaram com tudo. A família registrou um boletim de ocorrência nesta delegacia. 4 dias depois do que aconteceu, o jovem recebeu em casa a visita de um tenente da Polícia Militar. Ele pegou o vídeo, as fotos e ofereceu ajuda. O tenente também pediu ao adolescente para fazer o reconhecimento, para descobrir qual policial foi o autor do disparo. O jovem, que prefere não mostrar o rosto, passou 3 dias no hospital. Fez uma cirurgia e ainda corre o risco de precisar de outra. Está com dor, tomando remédios. O adolescente, que trabalha o dia todo de entregador de iogurtes e ainda estuda à noite, não sabe quanto tempo vai ficar parado, mas quer superar tudo isso. Vai ser muito difícil para mim e para minha família, mas seguir a vida. Foi um olho que eu perdi. Não foi a vida. E não perdeu a vida por sorte, porque agora é um pepino. Pode ter certeza. Eu já fiz reportagem nisso. Há uma pressão dos caras que estão montando baile funk que não vão sair. O PM, soldado, tem ordem para entrar. Resumo, chega a um nível de estresse tal que um PM vai e acaba cometendo um desatino desse. Quando, na verdade, o mais certo era bomba de gás lacrimogêneo para tudo que é lado, que aí vai todo mundo correr e acabou o assunto. Mas chega uma hora, só vou dizer uma coisa, a gente vai estica o dedo, mas só quem está na madrugada é que sabe na noite o que é o enfrentamento. Quem fica fazendo essas materinhas de dia não sabe a realidade. A realidade à noite, meu amigo, a coruja pia. Por quê? Porque o sujeito entra, o PM entra, manda o cara sair, o cara desacata, não sai, vem um grupo, ameaça o PM. É um rolo que ninguém consegue entender. Deixa eu dizer uma coisa, tem um homem aí amarrado? Já chegou? Se tiver, me mostra. Pensa no seguinte, não é?
Ah, me dá o homem. Põe o homem aí pra mim, por favor. Olha aí, você vai vendo a imagem. Esse homem foi encontrado amarrado. Amarrado, ele seria executado por milicianos. Exatamente, por esses exércitos paramilitares. Ele tinha entrado na favela para procurar emprego e foi confundido com um inimigo. E o cara amarrou e eu matá-lo. Por sorte não morreu. Põe no Cidade. Estas imagens foram feitas pela própria polícia, que chegou pouco antes deste homem ser executado. Ele estava jurado de morte e foi encontrado amarrado. Os bandidos aguardavam apenas uma ordem para o assassinato, mas fugiram com a chegada dos agentes. Segundo a vítima, eles estavam bem armados. Fuzil e pistola. Agora, e quando a gente chegou, como é que foi? Tinha 4 aqui, 3 aqui, um foi pra ali, aí foi todo mundo pra ali, é civil. Aí começaram a correr. A vítima tem 38 anos e é pai de 3 filhos. Ele confessou ser usuário de drogas, mas disse que foi até a comunidade Três Pontes em Paciência à procura de um emprego. Só que quando chegou lá, como não foi reconhecido pelos moradores do local, isto gerou uma desconfiança da milícia que domina a área. Imediatamente, 4 homens em um carro pararam ao lado dele e perguntaram o que ele estava fazendo ali. Ele tentou se justificar, disse que era trabalhador, que estava à procura de um emprego, mas isto não convenceu. Os rapazes o puxaram para o carro e mandaram que ele baixasse a cabeça enquanto o levavam para a comunidade do Aço, para o alto da comunidade. De acordo com o delegado, agentes faziam apenas uma operação de reconhecimento da comunidade quando perceberam que algo de errado estava acontecendo. Ainda de acordo com o delegado, os bandidos ficaram com a vítima por quase 2 horas. De acordo com a polícia, o bando domina os principais bairros da Zona Oeste e é chefiado por Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes. O grupo é acusado de dezenas de homicídios, cobranças de taxa de segurança, gás e TV a cabo dos moradores, além de explorar o transporte de vans e comerciantes. Na mesma operação, os policiais apreenderam 6 carros roubados que estavam com placas clonadas de outros veículos. Dentro dos automóveis, eles encontraram, todas estas fardas que seriam da polícia militar e eles usariam para impor respeito e passar uma falsa impressão de que estão protegendo a comunidade onde atuam. Além disso, os policiais encontraram também, todo este material. São munições de fuzil, revólver, pistola. Tem esses carregadores, coletes à prova de bala, este cacetete, além de rádios, comunicadores, um revólver e esta toca ninja, que eles usariam nos momentos da tortura, para não serem reconhecidos. De fato, eles são cruéis, eles atuam baseados no medo, e é assim que eles sobrevivem, sempre visando a obtenção de lucro. Essa é a ideia central das milícias hoje. Da milícia de qualquer bandido, visar o lucro. Esse aqui estava sendo procurado faz tempo. O que ele faz? Ele assalta policiais militares, acabou de matar um ex-prefeito. Ele foi disfarçado de carteiro para entrar na casa do ex-prefeito da cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. E ele acaba de ser preso. Põe no Cidade. Marcelo Santos Lacerda, de 22 anos. Segundo a polícia, ele é um dos homens que participou do assassinato do secretário de Agricultura e ex-prefeito de Gravataí, Acimar Antônio Silva, em julho deste ano. Ele foi reconhecido por testemunhas como o homem que se apresentou como carteiro na casa do político. Os criminosos entraram no local e atiraram em Acimar, que morreu na hora. O uniforme e uma jaqueta foram abandonadas pelos bandidos. Marcelo está preso desde agosto deste ano por um outro crime. Ele teria participado de uma tentativa de latrocínio a 2 policiais militares na zona sul de Porto Alegre. Os PMs foram abordados por uma dupla quando estavam em um carro. Houve troca de tiros. Marcelo e um policial acabaram baleados. O calibre da arma usada por Marcelo no tiroteio é o mesmo do que matou o ex-prefeito. Marcelo foi reconhecido por mais uma testemunha que teria visto o suspeito dias antes do crime no bairro do ex-prefeito. Com apenas 22 anos de idade, o rapaz de classe média tem uma longa ficha criminal por assaltos, tentativa de latrocínio e porte ilegal de arma.
A polícia acredita que pelo menos mais 3 homens participaram do assassinato. Este é o retrato falado de um deles, que está sendo procurado. Outras 2 pessoas também devem ser indiciadas, mas não tiveram os nomes divulgados. A principal linha de investigação da polícia continua sendo o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os criminosos teriam recebido informações de que a Cimar tinha uma grande quantidade de dinheiro guardada em casa. Deixa eu dizer uma coisa, eu deixei para o final, de propósito, a história dessa cadelinha chama Sara. Olha que coisa mais linda. Se você olhar, ela está com o olho reto e o outro torto. E por que Sara está com o olho torto? Eu vou mostrar. Põe imagem para mim, olha só. Põe imagem. Abre o áudio. Olha o barulho. O que você está vendo lá no fim é um morador gravando. E lá no fim está, olha lá, o dono da cadelinha. Ele pegou a cadelinha e começou a bater em Sara, mas bater sem dó nem piedade. A um ponto. Moradores estão gravando, mostra a cadelinha. Os moradores estão gravando. O que aconteceu? Ele espancou. A vizinha ficou tão revoltada, e não há quem não fique, né? Que levou, o sujeito é farmacêutico, lida com a saúde humana. Ele espancou a cadelinha de tal ordem, sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, ao ser preso, que ele bateu na cadelinha, espancou a esse jeito, que o olho está torto, né? Por uma razão, porque ele queria ensiná-la a fazer xixi no lugar certo. Vou dizer uma coisa na minha cabeça, que Deus me perdoe. Um cara que faz isso com um bichinho assim, devia receber o tratamento igualzinho. Baterem nele igual ele fez com a bichinha. Põe no Cidade. O dono do animal é gravado durante a sessão de maus tratos. O cachorro grita tanto que uma vizinha do apartamento de cima também sai na sacada. Vários outros moradores do prédio em frente assistem à cena. Indignado com as agressões, um dos moradores fez a gravação. Os vizinhos dizem que viram outros maus tratos. Uma vez eu presenciei ele batendo nela com uma vassoura, né, com cabo de vassoura, e ele sempre pegava ela, deixava presa na coleira, colocou a coleira no pescocinho dela e ficava puxando ela assim para cima. As agressões que aparecem no vídeo foram parar na Polícia Civil. O prédio de alto padrão é este. Assim que chegam ao apartamento, uma mulher que mora no local junto com o suspeito da agressão se recusa a abrir a porta. Eu sou da Polícia Civil, eu sou delegado de polícia, senhora. Só depois de receber a ordem judicial por debaixo da porta é que a mulher permitiu a entrada dos investigadores. O suspeito das agressões foi levado para a delegacia. Ele é farmacêutico e chama-se Jean. Em depoimento, disse que quando o vídeo foi gravado, ele estava ensinando a cachorra a fazer xixi no lugar certo. A cachorra é muito dócil, está vendo ela aqui no meu colo, é super boazinha, ela está muito assustada quando ela faz as necessidades dela, fica se escondendo embaixo da mesa, né? E ela está um pouco meio assustada. Jean foi ouvido e liberado. Vai responder na justiça por maus tratos. Esta é a cachorra que sofreu as agressões. Por ordem da justiça, ela foi retirada dos donos e vai permanecer em um lar temporário até uma nova decisão judicial. Segundo os vizinhos, durante o tempo que a cachorra ficava ali na varanda, ela estava sempre presa por esta coleira aqui. Tem cerca de 1 metro de comprimento. Era o único espaço que ela tinha para caminhar no local onde ela ficava durante todos os dias. E hoje, depois que ela foi levada para a delegacia, ela passou por exames de um veterinário. Esta análise já apontou que na pele ela tem vermelhidão, provavelmente provocada pelo espancamento, além de estresse e o rompimento de algumas veias no globo ocular. Estas fotos mostram o momento em que Sara era atendida pelo veterinário. Não há lesões graves na cachorra. Os vizinhos que denunciaram temem que a justiça devolva o animal à família. Como o delegado lá falou, pode dar uma segunda chance para ele, né? Mas e quem garante que ele não vai fazer de novo com ela? Porque não foi só uma vez que a gente presenciou, foi várias vezes. Aqui, antes da gente, vai ter os 10 mandamentos seguidos. Antes vamos terminar bem, vou mostrar eu em ação. Mostra aí, ó. Repara, ó. Vai vendo. Isso sou eu. Se der tempo, hein, Mário? Isso sou eu. Repara. Vai vendo. Sabe por que eu tô usando isso aí? Essa moto, eu vou explicar. Esse pneu derrapa bem. Esse pneu é nacional.
Nacional, pneu, eu falei. Derrapa, eu falei. E agora que eu lembrei. E, ó, pisca, fala. Cidade Alerta em primeiro. No coração do povo brasileiro. Derrapa Nacional, que eu venho aí. Agora, os 10 mandamentos. Tchau, minha gente. Fique com Deus. Um ótimo fim de semana.